causa de alguns projetos seus. O mais polêmico é a pena de morte. Eu quero dizer aqui primeiro que a gente não deve ser hipócrita, né? Antes de as pessoas querer fazer algum tipo de julgamento. Primeiro, se você é cristão, você não pode apoiar Bolsonaro, porque vai contra os princípios de Jesus. Se você é cristão. Agora, se você é judeu, se você é ateu ou não tem nenhuma fé, aí tudo bem, aí eu fico até calado. Mas se você é cristão e defende Jair Bolsonaro, um cara que apoia a ditadura militar, a tortura e a pena de morte, e já se disse até admirador de Hitler em algumas entrevistas, e quando ele foi perguntado, não sei que se ele ficou parado, ele não respondeu de imediato a entrevista. Então, por todas essas conclusões, a gente não pode aceitar um candidato como Jair Bolsonaro para ser presidente do Brasil. O cara é maluco, ele tem um monte de propostas retardadas, malucas, estranhas. Aí vamos agora para os porquês, né? Ok, tudo bem que a gente não pode ser hipócrita. Se tivesse realmente pena de morte no Brasil, as pessoas, os criminosos e as pessoas com certeza iam pensar duas vezes antes de matar alguém ou cometer algum assassinato, porque sabia que ia ter punição. A gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que se houvesse mesmo pena de morte, reduziria muito os números de assassinatos. Porém, a gente sabe que também muitos presos, muita gente seria presa inocentemente e até morta inocente, como a gente já viu muitas entrevistas, né? Eu estava vendo entrevista um tempo desse de um rapaz que ele foi preso em 2003 e passou 3 anos preso, contraiu o vírus HIV e ficou preso na prisão. Foi violentado lá dentro e depois se descobriu que o cara era inocente. Se fosse na lei de Bolsonaro, ele teria sido morto. Aí as pessoas podem usar até o argumento e dizer assim: mas se fosse sua mãe, sua irmã, sua filha, sua esposa e tal. Olha, a gente não deve ser hipócrita. Eu acredito o seguinte, que na forma humana, na característica humana que a gente tem, com as falhas humanas, é lógico que na hora da raiva, na hora da dor, a gente ia querer sim a pena de morte ou até matar aquela pessoa. Qualquer um ser humano, na hora da raiva, ia pensar dessa forma. Mas pensando na forma, da forma correta, da forma racional, que a gente ia querer matar, entendeu? Mas eu acredito assim, eu acredito o seguinte, que se a gente fosse pensar direitinho, com calma, raciocinando, a gente não ia levar por esse lado. Eu sei que a gente não é hipócrita, na hora da raiva ia com certeza dar sim vontade de matar o bandido e tal, e ser até favorável à pena de morte. Ninguém está questionando isso. Qualquer um de nós com certeza ia pensar dessa forma. Mas olhando do ponto de vista bíblico, né, olhando do ponto de vista da Bíblia, a gente sabe que na palavra de Deus, o Senhor Jesus ele é totalmente contra a pena de morte. Tanto que os discípulos chegaram para ele e disseram: Mestre, quer que a gente faça descer fogo do céu, como Elias também fez? Jesus foi e respondeu para eles, né? Os repreendeu e disse: por acaso o Filho do Homem veio tirar a vida, se não antes salvar a vida? O Filho do Homem não veio tirar a vida, ele veio salvar a vida dos seres humanos. Então, uma pessoa que se diz cristão e apoia Bolsonaro, na minha opinião, essa pessoa não é cristã. Porque o que vale aqui não é, às vezes, nem a nossa opinião muitas vezes, e sim o ponto de vista da Bíblia. E a Bíblia, do ponto de vista de Jesus, é contra a pena de morte. Mas se a gente for lá para o Antigo Testamento, eles usam as leis cerimoniais, né, que Moisés, olho por olho, dente por dente, matou, tem que morrer também e tal. Mas se você for para as leis morais de Deus, nos 10 mandamentos, Deus é bem claro: não matarás. Mas ninguém teria razão para matar
Caim mais do que Deus, porque Abel era um homem justo e até hoje o sangue de Abel clama por justiça. E ninguém teria mais razão para matar Caim do que Deus. Porém, Deus não fez. Caim matou Abel e Deus pôs um sinal na testa e disse que aquele que amaldiçoasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes mais. Então, Deus não é a favor da pena de morte. Tanto que ele disse, não matarás. Ele é o único que tem o direito de dar a vida e tirar a vida. Nenhum ser humano tem esse direito. O que é que eu defendo? Eu defendo prisão perpétua. Eu acho que um bandido ele errou. Eu defendo prisão perpétua para alguns crimes, como assassinato, estupro ou roubo de forma violenta, que coloca em perigo as pessoas. Não é, depende do tipo de roubo, né? A gente já viu muitos casos aí de pessoas, de mães de família que às vezes roubaram uma farinha de trigo ou alguma outra coisa para os filhos e acabaram ficando mais de um ano presa, entendeu? Ninguém está falando para esse tipo de roubo, ou alguns roubos, mas tem aqueles roubos violentos, onde põe em risco e vida as pessoas. Eu defendo a pena a prisão perpétua para esse tipo de crime. E aí eles dizem, não, mas a gente vai ficar sustentando vagabundo na cadeia a vida toda e tal. Cria um projeto, eu sou a favor de criar um projeto que coloque trabalhos nos presídios, nas prisões, para que ocupe a mente dessas pessoas, né? E também o ensino da palavra de Deus, mas que também coloque trabalho para essas pessoas, para eles se sustentarem e sustentarem suas famílias, porque muitas vezes os caras ficam lá o dia todo preso na prisão e não fazem nada. Então tem que ocupar a mente dessas pessoas, tem que botar eles para trabalhar, para eles se sustentarem e sustentarem suas famílias. E prisão perpétua para esses crimes, como assassinato, estupro e aqueles roubos violentos, onde põe em risco a vida da população em geral. Para esses crimes assim, eu sou a favor da prisão perpétua, não pena de morte. Um cristão de verdade, ele não pode ser a favor da pena de morte. Um cristão coerente, um cristão que pensa, raciocina, ele não pode ser a favor da pena de morte. Então, por esse motivo, eu sou totalmente contra a pena de morte. A gente sabe que também a gente não pode ser hipócrita. É lógico que reduziria sim, as pessoas iam pensar 2 vezes antes, mas eu defendo prisão perpétua. Eu acho mais correto. E do ponto de vista bíblico, Jesus também é contra a pena de morte. Então eu prefiro Jesus do que Bolsonaro. Muitos cristãos estão seguindo Bolsonaro, estão deixando Jesus. Eu sei que eles vão usar o argumento, mas se fosse sua mãe, se fosse alguém da sua família. Eu sei, eu estou usando o lado humano. Se fosse comigo também, no lado humano, na hora da raiva, eu também ficaria com raiva, eu também ia querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas pensando consciente, não. Pensando de acordo consciente, de acordo com a Bíblia, não. Ele teria que pagar de outra forma, que é na prisão perpétua. E às vezes não é nem a nossa opinião, mas é a opinião da Bíblia, de Jesus. Se você é cristão e defende a pena de morte, você não apoia Jesus, você apoia Bolsonaro. Né? Agora, se você é judeu, ou você é ateu, ou não tem fé nenhuma, sei lá, e defende a pena de morte, eu até entendo você, porque você não é cristão. Mas essa mensagem é mais voltada para cristãos, que defendem a pena de morte. E eu acho Bolsonaro um maluco. Esse cara é maluco, retardado. A favor da tortura, a favor da pena de morte. Ele disse em entrevista, vou colocar a entrevista daqui a pouco para vocês. Ele disse em entrevista que era para ter matado uns 30 mil. E se matasse alguns inocentes, tudo bem. Aí eu pergunto, você que defende Bolsonaro, você gostaria de ser esse inocente que ele disse que tudo bem? Ou ele mesmo? Eu não gostaria de estar no grupo desses inocentes que ele disse que tudo bem se essas pessoas morressem. Para você ver o pensamento de pessoas cruéis, mas ele acabou matando pessoas boas também na série. Entendeu? Então, Bolsonaro ele tem essa mesma visão. Quer matar pessoas erradas, mas se precisar matar algumas pessoas de bem para que
a paz seja estabelecida, tudo bem. Então, ele defende isso, ele tem essa visão. E já se disse admirador de Hitler. Então, na minha opinião, esse cara é maluco. Deus, tomara que nunca permita que esse camarada seja presidente da República. Nunca tomara que nunca ganhe, porque, sinceramente, as pessoas que defendem Bolsonaro, eu não entendo, assim, eu fico sem entender. As pessoas preferem ditadura. Eles dizem, não, mas na ditadura as pessoas podiam andar. Tinha um certo limite para tudo. Podia até, como eles dizem, controlar a bandidagem e tal. Mas você não podia passar de tal horário para estar na rua. Você não podia fazer certas coisas. Você não podia ter rede social como a gente tem hoje. Você não podia uma série de coisas. Você era censurado totalmente. E o ser humano ele não pode ser censurado. Ele tem que ter o poder da escolha. Até Deus dá o livre arbítrio de escolha ao ser humano para que ele escolha o que ele quer ser. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Se você quer servir a ele, beleza. Se não, ele não pode fazer nada para interferir. A escolha é sua. Então, a gente não pode censurar as pessoas. Todo mundo tem direito a dizer e pensar aquilo que ele acha coerente, que acha correto. Desde que não fira também algumas morais, como o preconceito, o racismo. Isso já são outros debates, outras questões. A gente está falando isso aí. Mas a gente está falando do ponto de vista de não censurar as pessoas ou as coisas, como na ditadura fazia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos gravando mais esse vídeo aí para o nosso canal, para o Facebook. E essa é a minha visão, esse é o meu ponto. Eu prefiro